E aí, galerinha do meu coração, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Pois é, né? Hoje estou aqui tomando um pouquinho de banho de sol, né? De boa, tranquilo, mas eu gostaria de falar algo importante para você, importante para cada um de nós. E isso tem a ver com o texto que eu vou ler agora para vocês e eu gostaria que vocês entendessem, tá bom? O texto está lá em João capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pois é, meu amigo, o negócio é bastante quente aqui, né? Jesus estava conversando com Nicodemos, e naquela conversa boa ali, Jesus chegou e disse assim: olha, é o seguinte, se você quer entrar no reino de Deus, quer dizer, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Aí ele depois foi mais enfático, porque Nicodemos perguntou: e como é que eu posso nascer de novo, se eu já sou velho? Eu posso voltar de novo para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe ali, nascer segunda vez? Aí Jesus disse: ô meu filho, você não está entendendo não? Preste atenção, camarada. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Pois é, meu amigo. Então eu e você também, para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos passar por esse bichinho aí. Nascer de novo da água e do Espírito. A água é o batismo. O Espírito, uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. É importante que eu e você nasçamos de novo. É importante que eu e você sejamos batizados. Agora, quais são os passos para se batizar? O que é preciso? O que é que acontece no batismo? O que acontece antes, durante e depois do batismo? Tudo isso vou estar falando agora um pouquinho para você aqui nesse estudo. Efésios capítulo 4 e o versículo 5 diz o seguinte para mim e para você: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui não está falando em um só batismo no sentido de quantidade, né? Não está falando de quantidade, até porque nós sabemos que há um só Senhor, mas esse um só Senhor se divide em três: é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então o texto não está falando de quantidade, mas está falando de qualidade, está falando de princípio, de propósito, certo? Então o batismo ele tem um único propósito, ele tem uma única qualidade. Ele é ou deve ser feito apenas de uma única forma, de uma única forma. E aí eu gostaria de convidar você lá para o livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus capítulo 3 fala o seguinte para mim, para você, falando um pouquinho a respeito, claro, do batismo de Jesus. Os versículos 13, 14 e 15 diz o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então veja, o batismo é um ato de justiça, é participar da justiça de Cristo, é participar de todas as coisas ali. Jesus ele não tinha pecado. Nós hoje nos batizamos para a remissão dos pecados, mas Jesus não tinha. Então ele se batizou por quê? Para nos dar o exemplo e também para cumprir a justiça. Mas como é que Jesus foi batizado? Eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus em tudo, certo? E como é que Jesus foi batizado? Marcos capítulo 3, capítulo 1, aliás, diz o seguinte para mim e para você. Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, ó: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. Então veja, Jesus ele entrou na água, ele entrou no rio e foi batizado por João. Agora eu pergunto a você: será que alguém que entra no rio, entraria no rio simplesmente para jogar um pouquinho de água na cabeça? Eu acredito que não, né? A palavra batismo, para você ter ideia, a palavra batismo aqui do grego, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra batismo ela significa, a palavra em grego é baptizo, e ela significa mergulhar, afundar ou imergir. Significa essas três coisas. Entendeu? Então o batismo, para ser um batismo de acordo com a Bíblia, de acordo com os princípios bíblicos, ele tem que afundar completamente a pessoa na água. Afundar completamente a pessoa na água. E por isso Jesus, ele entrou
no rio. E diz aqui que logo ao sair da água, né, viu-se o céu rasgarem-se e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como pomba. Então veja, quando nós nos batizamos, imediatamente recebemos o Espírito Santo. Esse texto deixa isso claro. O livro de João, capítulo 3, versos 3 e 5, foi o que a gente leu, também nos deixa isso claro. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 38, aliás, capítulo 2, verso 38, também diz a mesma coisa. Se arrependam e sejam batizados para receber o Espírito Santo, disse o apóstolo Pedro. Certo? Então, assim deve acontecer para que eu e você possamos, vamos dizer assim, garantir. É o primeiro passo que nos conduz à salvação, que nos confirma a salvação. Mas o que é que significa o batismo? Romanos capítulo 6 nos dá a explicação. Capítulo 6, verso 4 e 5, 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, de acordo com esse texto, o batismo significa três coisas: morte para o pecado, sepultamento dos pecados e uma ressurreição para a nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, todas as vezes que eu vou deixando de mentir, que eu vou deixando de roubar, que eu vou deixando de adulterar, que eu vou deixando de cobiçar, eu estou morrendo para o pecado. E depois que a pessoa morre para o pecado, o que é que faz com a pessoa quando morre? Sepulta. Sepulta. E isso acontece na hora que a pessoa é mergulhada nas águas. E quando ela é levantada das águas pelo ministro de Deus, ela ressurgiu, ela ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, digamos que uma pessoa passou 50 anos da sua vida pecando, sem tomar uma decisão ao lado de Cristo. Mas com 50 anos ela tomou uma decisão ao lado de Cristo. Então ela entra no tanque, ou no rio, ou na piscina, e na hora que ela é mergulhada, ela é sepultada. A velha vida dela é sepultada. E quando ela é levantada, é como se ela fosse nova, uma nova pessoa. Ou seja, os pecados, os 50 anos de vida dela, de pecado dela, foram apagados, foram esquecidos, foram deixados para trás. Agora ela tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ela tem um novo livro para escrever a sua vida. Alguém certo dia chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu gostaria de ter uma nova vida. Eu gostaria de nascer de novo. Mas eu gostaria de nascer de novo com a experiência que eu tenho hoje. E o pastor disse assim: ó, você pode. Aliás, se você quiser, você não só pode, mas como você deve nascer de novo. E como é que isso pode acontecer? Através do batismo. Através do batismo. É interessante porque aqui fala que é o sepultamento dos pecados. É uma morte para a velha vida. Por isso que, e como é por isso que uma criança não pode ser batizada. Porque uma criança, ela não tem consciência, ela não tem como pedir perdão dos seus pecados, ela não sabe nem o que é pecado. E outra, se você se batizou em uma igreja que não guarda os 10 mandamentos, você não morreu para o pecado. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. E se você foi sepultado sem haver morrido, isso quer dizer que você foi assassinado espiritualmente. Então você precisa guardar os mandamentos de Deus. Você precisa se batizar na igreja que guarda os 10 mandamentos. Que guarda os 10 mandamentos. Que guarda os 10 mandamentos e tem a fé em Jesus, como diz Apocalipse capítulo 14, verso 12. É ali que você deve ser batizado. E ali você será sepultado para uma nova vida. Né? Sepultado a velha vida e ressuscitado para uma nova vida em Cristo Jesus. Ok? Então, o batismo, tem essa beleza magnífica. No batismo você leva toda a sua velha vida. De lá você sai renovado, restaurado. Agora, com uma nova natureza também. É interessante porque eu vou ler o texto de Atos, capítulo 3, para você. E o versículo 28, capítulo 2, aliás. Falando ali um pouquinho do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo é para a remissão dos pecados e para recebermos o dom do Espírito Santo. Por isso nós não batizamos crianças. Por isso uma criança não deve se batizar. Claro, uma criança com 10, 11 anos, 12 anos, ela já tem consciência. Então ela pode se batizar. Menor do que isso, não. Menor do que isso, não. Certo? Então ela precisa ter consciência. Nós precisamos ter consciência de que pecado é a transgressão da lei de Deus e que nós nos batizamos para a remissão dos pecados. Paulo, quando entendeu o plano da salvação, ele recebeu um convite. E esse convite está no capítulo 22 e o versículo 16. E diz o seguinte para nós: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Veja que é sempre para lavar os pecados. Então eu preciso guardar os mandamentos de Deus. Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. E o texto deixa claro: E agora, por que te demoras? Nós não podemos demorar, irmãos. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Hoje é o dia. Hoje é o dia. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. No livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 16 também, diz o seguinte para mim e para você: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É claro, quem não crê, como é que vai ser salvo? Agora, quando eu digo que creio, eu preciso ser batizado. Porque o batismo é o primeiro passo que confirma a salvação. Então eu preciso me batizar. Eu preciso passar por esse ato batismal. E se você se desviou dos caminhos do Senhor, andou pelos caminhos errantes e agora deseja voltar, eu digo mais uma vez: importa-vos nascer de novo. Fazer um novo concerto com Cristo. Não é um rebatismo, mas é um novo batismo. Por quê? Porque você quebrou a aliança com Cristo e você precisa passar por esse batismo, por esse concerto novamente, através do ato batismal. Apagar a sua velha vida e ter uma nova vida com Cristo Jesus. Meu amigo e minha amiga, Deus ele te ama, Deus ele te chama. E há um outro texto no livro de João, no capítulo 10 e o versículo 16, que diz o seguinte: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Meu amigo, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, se através desses vídeos você ouviu a voz de Deus, por favor, não endureça o vosso coração. Atende, Jesus está dizendo que tem outras ovelhas, não deixe aprisco, mas a ele convém conduzi-la. Elas ouvirão a sua voz, e aí haverá um só rebanho e um só pastor. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele cuide de você, que você possa tomar essa decisão tão importante. E eu quero dizer que essa decisão somente você pode tomar, ninguém pode mais tomar. Jesus, ele fica muito feliz quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu, diz o livro de Lucas, capítulo 15, verso 7. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Ninguém mais pode influenciar ou pode tirar essa nossa decisão. Então, meu amigo, minha amiga, que você possa tomar essa decisão. É a melhor decisão que você pode tomar. É a decisão que decidirá aonde você estará no futuro, como você estará no futuro. E é uma decisão que colocará o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não gostaria de você ter o nome no livro da vida? Porque aqueles que têm o nome no livro da vida receberão a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, Deus ele te convida, ele te chama. E eu faço esse apelo para você. E até mais, se Deus quiser. Até outro dia, até outro momento. Valeu!